Começa agora o SBT News para falar de uma votação histórica em Santa Catarina que elegeu Carlos Moisés, do PSL, como novo governador do estado. Nas pesquisas, ele era o terceiro colocado no primeiro turno e ganhou com uma vitória surpreendente. A gente tem alguns números já para mostrar para você. Tem um telão mostrando a votação entre os dois candidatos. Olha só, o comandante Carlos Moisés teve 2.644.179 votos, 71,09%, portanto, dos votos válidos do estado, contra 1.075.242 votos do segundo colocado, Gelson Merizio, o candidato derrotado dessas eleições. A gente tem também um telão mostrando os números para os votos à presidência aqui do estado. Vamos ver? Olha só, para o Jair Bolsonaro, aqui do estado saíram 55,13% dos eleitores catarinenses e escolheram, não, são os números nacionais. Esse é o número do resultado do país. A diferença foi de cerca de 10%, 11%, mas a gente tem também o telão mostrando os votos válidos para o Bolsonaro no estado. Agora sim, 2.966.242 votos, 75,92%, bastante parecido com a votação para Carlos Moisés. Aí estamos falando do estado e por isso eu já chamo o Prisco Paraíso para falar com a gente. Boa noite, Prisco. Tudo bem, exatamente desses números, dá para dizer que foi uma votação surpreendente? Surpreendente em termos, porque já se imaginava que a onda Bolsonaro, que atingiu Santa Catarina e colocou Carlos Moisés no segundo turno, também viesse a favorecê-lo no segundo turno. Mas além do furacão e da onda, teve o quê? O discurso político de Carlos Moisés, falando em quê? Em renovação, em mudança efetiva em Santa Catarina. E outro detalhe interessante, Cibele, que você mostrou nos dois telões. Aqui em Santa Catarina, Bolsonaro fez exatamente 20 pontos percentuais a mais do que a média nacional. E Haddad, 20 pontos percentuais a menos do que a média nacional. Ou seja, aqui em Santa Catarina, 20 pontos de Haddad foram para Bolsonaro. E aí, Santa Catarina teve, nos dois turnos, a maior vitória proporcional do país em favor de Jair Bolsonaro. Ou seja, a linha de raciocínio foi a mesma, né? Seguiu tanto para o candidato PSL Bolsonaro quanto Carlos Moisés. Ficou casado, porque apenas 5 pontos percentuais foi a distância de Bolsonaro para Carlos Moisés. Ou seja, o eleitor votou em renovação e votou na dobradinha Bolsonaro-Moisés. Tá certo. E hoje o nosso governador eleito esteve aqui no SBT Meio-Dia, deu entrevista para você, para o Fernando Machado, né, Prisco? Isto. E ele falou sobre a expectativa para o governo e falou também, a gente separou alguns trechos. O primeiro que eu queria mostrar para você que comente, é sobre a formação da equipe. Vamos conferir, olha só. Eu tenho sempre dito que gosto muito da ideia de trabalhar com os servidores de carreira. Nós temos alguns exemplos no Estado que são pastas que são tocadas, né, são dirigidas por servidores de carreira e que funcionam bem, estão dando resultados positivos para o Estado. Na medida do possível, fazer isso. Além dos funcionários de carreira, ele também deixou claro, uma vez indagado, que oficiais militares também poderão participar do seu governo. E, além disso, empresários, profissionais liberais, por que não? Enfim, acadêmicos. Pode buscar na universidade talentos, pessoas qualificadas e fora daquele eixo político costumeiro que acaba gerando uma série de comportamentos nada adequados sob o aspecto ético e nada republicanos, Cibele. Ou seja, uma equipe bem diferenciada. Técnica. Nada parecido com o que a gente tem visto nesses Sem anos aqueles todos, vícios, né? Aqueles cacoetes tradicionais. Tá certo. E a gente separou um outro trecho falando sobre a defesa dele pela federação, que, aliás, é a mesma defesa do Jair Bolsonaro. Vamos conferir. Essa é uma bandeira que tem sido levantada e durante toda a nossa campanha, inclusive, a gente mencionava isso, né, como solução para a readequação. Mais de 60% dos recursos permanecem em Brasília, enquanto que os municípios, 13%, 20%, cerca disso, para os estados. É preciso inverter essa pirâmide para que a gente tenha recursos aqui no estado de Santa Catarina para fazer as obras que a gente precisa, para aplicar em segurança, saúde e educação. Ele foi cirúrgico, Cibele.
tanto Moisés quanto Bolsonaro, na sua manifestação de ontem à noite, falando em juros mais baixos, falando também em uma gestão mais liberal, com privatização, com concessão, para a geração de emprego, prestigiar os empreendedores. Olha, ele foi perfeito, Jair Bolsonaro, na sua manifestação. E reforço o que disse aqui Carlos Moisés. É um presidente assumindo a federação, coisa que nunca aconteceu. O governo federal, Brasília, exigem o quê? Prefeitos e governadores de pires na mão. Aí pede dinheiro e recebe de volta a União, o quê? Apoio político no Congresso. Isso precisa acabar. E, por isso, mais dotação orçamentária, mais recursos direto para estados e municípios. Esse é o caminho. O discurso, pelo menos, está alinhado, né? Sem dúvida nenhuma. Além do discurso, são do mesmo partido. E, além disso, Bolsonaro teve em Santa Catarina, nos 2 turnos, a maior vitória proporcional do país. Ou seja, o nosso estado tem tudo para merecer um olhar não preferencial, um olhar que ele merece como um dos estados que mais gera riqueza à União. Tá certo. Daqui a pouquinho o Prisco volta, então, para falar mais com a gente também sobre a transição do governo.